Bom dia, amados irmãos, a paz do Senhor. Estamos mais uma vez na nossa EBD, Escola Bíblica Dominical, da ADVIP. Desde já quero deixar um abraço à minha pastora, dizer que estou morrendo de saudade, ao pastor presidente, a toda a membresia da igreja, a todos os irmãos da igreja. Se sintam abraçados. Em breve estaremos juntos, em nome de Jesus. Hoje não vamos falar de coisas tristes, de coisas negativas, vamos falar de coisas boas e positivas, porque eu tenho certeza que a providência de Deus já está sendo tomada, em nome de Jesus. Então hoje nós estamos finalizando a nossa 13ª lição do primeiro trimestre, em que nós falamos da raça humana, origem, queda e redenção. Apenas como recapitulação, nesse livro, nesse primeiro trimestre, nós passamos e estudamos Adão, o primeiro homem, a criação de Deus, a criação de Eva, a primeira mulher. Tanto o homem e a mulher são imprescindíveis para Deus. Depois nós estudamos os atributos do ser humano. O ser humano é um ser espiritual, livre e criativo. Estudamos também a unidade da raça humana. Em toda a humanidade provém dos únicos casal, Adão e Eva. A sexualidade humana, em que o objetivo é a união entre o homem e a mulher. A queda do ser humano, que representa a perda do completo domínio do homem sobre a criação. O início da civilização humana foi criar uma sociedade em que Deus é o Pai, espera do homem, Deus como Pai espera de nós, de cada um de nós. Depois nós vimos o primeiro projeto, o globalismo, que foi o fruto do propósito de Deus de reunir no mundo, para o mundo. Nós vimos também só o Evangelho muda a cultura humana, ou seja, toda a cultura pode se transformar e é pelo Evangelho de Jesus Cristo. Nós vimos também o homem do pecado, que foi a reencarnação máxima da maldade. Na semana passada nós vimos Jesus, o homem perfeito, verdadeiro homem, verdadeiro Deus. E hoje nós vamos ver o novo homem em Jesus Cristo. Data dessa lição, 29 de março de 2020. O texto áureo é: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Em Efésios 4:13. A verdade prática, a salvação em Jesus Cristo, leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética por Ele. Embora Deus foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. O nosso objetivo é mostrar que a salvação em Cristo implica na geração de um novo homem. A leitura bíblica em classe está em João 3, de 1 a 16, em que vou ler neste momento. E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: Na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: Como pode um homem nascer sendo velho?
porventura, pode tornar e entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: Na verdade te digo que aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhas ter dito: necessário vos a nascer de novo. O vento assopra aonde quer e ouve a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse: Como pode ser isto? Jesus respondeu e disse: Tu és mestre de Israel e não sabe isso? Na verdade te digo que nós dissemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais os nossos testemunhos. Se vos falei de coisas terrestres e não creste, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu ao céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente do deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todos aqueles que neles crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ser servo, para Jesus Cristo, se transformar no novo homem, E a gente vai ver uma lição do quanto ainda precisamos nos render graças ao Senhor Jesus para nos santificarmos, por principal objetivo que Jesus Cristo quer conosco. Vamos na nossa introdução. A introdução diz assim: é possível alcançar a perfeição espiritual nesta vida? Do ponto de vista humano, não. Mas quando abrimos a Bíblia Sagrada, constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida de todo aquele que professa o nome de Deus. Se valermos das nossas forças, jamais alcançaremos. Mas em Jesus Cristo, nossa velha natureza renasce para a vida eterna. Deus forma o ideal que Deus estabelecerá para o primeiro Adão, tornar possível o seu filho, o último Adão. É possível agradar a Deus com esforço humano? O primeiro projeto, ele não deu certo. Mas ele não deu certo não é porque Deus errou. Adão, que não conseguiu entender e compreender o que Deus estava querendo com aquele projeto. E aí, Deus mandou algo igual, de igual condição, mandou seu filho, para que vivesse na terra como um homem e mostrar a possibilidade de santificação. A gente vai ver que na última lição do trimestre estudaremos o nascimento, a justificação. E assim, essa lição a gente vai ver a santificação e a glorificação do novo homem em Cristo. Então vamos à primeira lição. O nascimento do novo homem. E eu gostaria de ler para os irmãos em Romanos 15, 20. Romanos 5, 15 e 20. Romanos 5, 15 e 20. Já para começar a nossa aula do nascimento do novo homem. Vamos começar a entender.
diz assim: mas não é assim o dom gratuito com ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é o dom só um homem. Jesus Cristo abundou sobre muitos. Não foi assim o dom como ofensa por um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade, para a condenação, mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais o que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como para um só a ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também para um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Porque pela obediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Jesus ensinou Nicodemos, renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado nem da carne e nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. E assim nós vamos ver esse nascimento desse novo homem, né? O nascimento desse novo homem. O primeiro tópico diz assim: o nascido não do sangue, o nascido não do sangue, mas da carne. A gente viu que a passagem anterior, que Nicodemos, a instrução que a gente teve de Nicodemos, que está em João 3,15. O que me chama a atenção é o versículo 5 desse João 3, de 1 a 5. Que diz assim: e que Jesus responde: na verdade, te digo, aquele que nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E aí a gente vai começar a entender o que é nascido da água, o que é nascido do Espírito, o que é nascido de Deus. Então vamos ao primeiro tópico, que diz assim. Deixa eu mudar aqui meu... Nascido do sangue nem da carne. No prólogo do seu evangelho, o apóstolo João afirma que o novo homem em Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Não é gerado nem do sangue nem da carne, mas de Deus. Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através de mérito de Jesus, o último Adão. Prólogo quer dizer a parte introdutória, né? O que Deus quer dizer, o que Jesus quer dizer para a gente nesse momento aqui? É uma oportunidade que nós temos, quando diz nascido de novo, é a oportunidade que nós temos de voltar a Gênesis, voltar a Adão. A oportunidade de fazer a coisa certa, de fazer a coisa conforme Deus quer. Esse é o nascido de novo. Esta é a nossa oportunidade. Em João 16, 8, 11, vai dizer assim: e quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque veio para o Pai e não me verei mais. E do juízo, porque já é o príncipe, desde o mundo está julgado.
Então, Deus quer que nós se tornamos uma nova criatura a partir do momento que a gente consegue nascer de novo, né? Esse nascimento de novo. E aí a gente vê que aí tem a atuação do Espírito Santo. A gente vê no tópico do livro que diz assim: a atuação do Espírito Santo no interior do humano é um milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo gênese, a comunhão plena com o Pai Celestial. E aí, essa mudança que não é uma mudança corporal, não é uma mudança de expressão somente, é uma mudança total, uma mudança de comportamento, uma mudança de pensamento, é uma mudança de como devemos enxergar as coisas. Um amigo veio me falar de uma pessoa conhecida no Brasil, que eu não vou citar o nome, em que fala muito da palavra de Deus, né, que briga por nós colocando a palavra de Deus. Mas se você perceber em várias conversas, em vários diálogos, em várias discussões, que conhecer a Deus, ter conhecimento da palavra dele, não significa que você nasceu de novo. Significa que você tem um conhecimento intelectual, sabe? O nascer de novo é você viver aquilo. O inimigo pode te apertar, o inimigo pode te alfinetar, o inimigo pode te debochar, mas você tem que ser Você não tem que enxergar o mundo como o mundo enxerga. Você tem que ser de uma forma diferente. As pessoas precisam enxergar em você e ver Deus em você. É difícil? É. Porque você tem que separar tudo que tem no mundo. Você tem que separar a vaidade. Você tem que separar as ofensas que as pessoas podem fazer e você retrucar essas ofensas. Eu conversando com a minha esposa, uma cantora gospel, a gente foi ver, gosta muito dela, por sinal, e com cabelo pintado, unhas grandes, umas roupas assim de tipo roqueira e assim uma transformação visual, provavelmente amparada pelo contrato. Mas o objetivo dela, de levar a música no coração daqueles que estão necessitando ouvir, de um conforto. Mas quando você olha para ela, qual a leitura que a gente tem? É isso que é importante. Em tudo que a gente faz, as pessoas precisam olhar Cristo na gente. A gente pode fazer uma música muito linda, a gente pode fazer uma música que mexe, que faz a gente chorar. Eu posso pregar maravilhosamente bem, eu posso dar uma aula maravilhosa, mas se eu não conseguir mostrar para os meus irmãos, mostrar para mim mesmo que eu sou uma nova pessoa, que eu sou uma criatura, filho de Deus, que eu sigo os mandamentos de Deus, que as pessoas não consigam me ler como um cristão, nada disso vai adiantar. Porque a graça é importante, a obra é importante, mas a gente precisa ser transformado para que a nossa obra tenha valor. Lembre-se, Jesus usou até um jumento. Amém?
2. Nascido de Deus. O nascimento do novo homem é descrito pelo evangelista como um ato de nascer de Deus. Está em João 1,12. Isso implica a aceitação pela fé do plano da salvação que o Pai Celeste elaborou bem antes da fundação do mundo. Tornar-se uma nova criatura em Cristo é o auge bem-aventurado humano. Logo, nascer de Deus é tornar-se filho de Deus pela fé. E aí eu queria trazer duas lições para os irmãos. Um está em Romanos 12:2, que diz: E não nos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja o bom, agradável e perfeita vontade de Deus. Foi o que eu falei anteriormente. Não adianta nada conhecermos a palavra, pregarmos muito bem, louvarmos muito bem, se a gente não transformar isso dentro de nós em uma criatura diferente, com os trejeitos diferentes, com atos, atitudes diferentes. A gente vai ser provocado o tempo inteiro, a gente é testado o tempo inteiro. E a gente precisa estar ligado. Por isso que na palavra diz: vigiai e orai. E é isso que a gente precisa fazer o tempo inteiro. 24 horas por dia. O momento que você está acordado, você tem que fazer. E o momento que você vai dormir pensando em Cristo. Para que os sonhos que possam vir sejam sonhos de Deus. Essa é uma lição muito linda, muito rica, que nós precisamos exercitar. Nós precisamos buscar essa santidade. É muito difícil, mas não é impossível. Jesus provou isso pra gente. Jesus viveu aqui, sofreu por mim, por você. Quantas coisas ele passou, quantos exemplos Jesus deixou. Então, é isso que nós precisamos. Precisamos esquecer um pouco do mundo e se transformar. Esquece. Eu sei que existem leis e regras que nós precisamos seguir, mas precisamos também entender a vontade de Deus. E a segunda é a segunda carta de Coríntios, que está no capítulo 5, versículo 17, que diz assim: assim que alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. É isso. É você ter aquela consciência que não, as coisas velhas já eram. É esquecida. Esquece. Deus não lembra mais disso. Mas no momento que você aceita Cristo e quer ser uma nova criatura, você nasceu de novo. Você é um novo Gênesis. É o primeiro capítulo de Gênesis lá. Você é uma nova criatura. Você está tendo essa chance, essa oportunidade de ser um novo Adão. Amém? A terceira é nascido da água. A água aqui representa a palavra. Mas vamos lá. O batismo em águas só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Se devidamente observado, simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual daquele que recebe como Salvador e o Senhor. Desta forma, cumpre-se o que Paulo escreveu, asseverando que Jesus nos salvou mediante a lavar e renovador do Espírito Santo. Dessa experiência, ressurge um novo homem em Jesus Cristo. E eu vou mais além. Em Marcos 16:16 vai dizer: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Como fazer isso? Como entender isso?
E tem um versículo que eu amo esse versículo. Eu costumo dizer que o mal dessa geração agora, o mal que nós passamos para as futuras gerações e as gerações que estão agora, são efeitos daquilo que a minha geração trouxe. Filipenses 4:8 vai dizer: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Se a minha geração pensasse assim, a geração futura estaria transformada para coisas boas, justa, honesta. Quantas coisas a minha geração trouxe para a futura geração, quantas coisas ruins nós estamos vivendo nos dias de hoje. Isso é reflexo daquilo que foi colocado na nossa mente, em que deveria ser colocada a palavra de Deus. Então, é isso que nós precisamos colocar hoje na nossa geração, nos nossos pequenininhos, nas nossas crianças. É esse versículo que a gente precisa exercitar todos os dias, palavra por palavra. Quanto mais, irmãos, tudo que for verdadeiro, faça a verdade, não importa as consequências. Tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável. É muita desordem, é muito desânimo, é muita ofensa. Tudo que é de boa fama, tudo que há em virtude, e se tem a permissão de Deus, é nisso, irmãos. É nisso que devemos pensar. Pega esse versículo e transforme em uma oração para os seus filhos. Imbue isso na cabeça, na mente deles. É isso que nós precisamos fazer para as futuras gerações. É uma forma que a gente tem de transformar o mundo. O mundo viu tudo diferente do que está escrito em Filipenses 4:8. Amém? O segundo tópico diz a justificação do novo homem. O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, num contexto que injustiça e pecado. Por isso, precisa de um novo status diante do tribunal de Deus, a justificação pela fé. Provérbio 28:13 vai dizer assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcançará a misericórdia. Não podemos confundir arrependimento com remorso. A gente precisa entender que arrependimento, no dicionário, ele vai dizer que é mudança de atitude, mudança de comportamento. É algo que mexe lá dentro. É aquilo que a gente vai fazer, vai nos ofender. É aquilo que vai fazer que a gente vai dizer, não posso fazer de hipótese alguma. Você não bebe veneno. Você não pega uma arma e dá um tiro em você. Não, eu quero dar um tiro em mim hoje. Então, você se arrepende, você
você tem uma mudança total. Você sabe que aquilo ali está errado. Agora, remorso é sentir por um erro cometido, isto é normal do ser humano, profundamente espiritual, mexe, mas não transforma. É um remorso, um arrependimento. É Judas. Viu que fez errado, teve a chance de se arrepender, mas ficou, chateado. Fiz errado. Não era para ser feito dessa forma, mas eu fiz desse jeito. Mas não se confessou a Cristo de arrependimento. E aí o que ele fez? Ele se forcou. E aí a gente vai para o primeiro tópico, que diz que a inutilidade da justiça humana. Nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam nem nos justificam diante de Deus. Aliás, são elas consideradas trapos de imundície, que está em Isaías 64:6. Só existe um meio de obtermos a salvação, de nos justificarmos perante ao justo juiz: a fé nos méritos perfeitíssimos de Jesus. E aí volto a trazer para os irmãos em Romanos 5:1. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. O que nós precisamos nos preocupar, e aí eu trago para os irmãos aqui em Mateus 25, 31 a 46. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta os bodes e as ovelhas. E o porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, possui por herança o reino de vós, está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei lhes dirá: em verdade vos digo, que quando fizeste um destes meus pequeninos irmãos a mim, o fizeste. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para que o fogo eterno preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo estrangeiro e não me recolheste, estando nu, não me vestiste, enfermo, na prisão e não me visitaste. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te viste com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo: em verdade vos digo, que quando um destes pequeninos não fizeste, e não fizeste a mim, irão este para o tormento eterno, mas o justo para a vida eterna. Então, é uma passagem muito linda,
Não adianta fazer a obra sem ter o seu arrependimento. E quando você faz e você tem o seu arrependimento, você vai ser preparado para a grande obra. Amém? A segunda é a maravilha doutrina da justificação. Ao pecador que pela fé recebe Jesus, Deus lhe concede mais que um mero perdão e muito mais que uma anistia. Concede-lhe o status de justo, pois a justiça de Cristo muda por completo. Situação jurídica do réu, que ele diz ali, este é completamente perdoado e os seus pecados inteiramente apagado, esquecido. Mas cabe a nós perdoarmos aos nossos irmãos. Não adianta orar a oração que Cristo nos ensinou, a oração do Pai Nosso, se nós não perdoarmos os nossos irmãos. Se porém nós não perdoarmos os homens que nos ofenderam, Deus também não vai nos perdoar. E aí em Mateus 6,15 vai dizer: se porém não perdoardes os homens as suas ofensas, também vosso Pai não perdoará as vossas ofensas. Então isso a gente tem que estar preparado. E é isso que é uma transformação. É isso que é uma mudança. É esses conceitos que a gente precisa ter. Não é de ir para a igreja, orar, gritar glória a Deus alto, seguir, pregar muito bem, mas não ser diferente. Não ser alegre para Cristo, entendeu? É ter certeza. Esse alegre para Cristo é ter certeza que tudo que você está fazendo, que tudo que você está seguindo, Ele está te dando, ó, tá de parabéns, meu filho. Tá de parabéns, minha filha. É assim mesmo, é desse jeito. Vão te apertar, vão te provocar, mas você é diferente. O novo homem é justo. E aí eu vou ler essa lição que diz assim: a partir da sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como jamais tivesse cometido qualquer injustiça. De agora em diante, é um justo aos olhos de Deus. Haja visto que houve como um ladrão que na cruz creu no sacrifício de Jesus Cristo. Essa importância de se transformar uma pessoa justa. Quando a gente tem a certeza que tudo que nós estamos fazendo, Deus está nos justificando. Não importa a situação, mas quando a gente faz as coisas conforme manda a lei da transformação, você pode ter certeza. Você pode estar numa situação que possa estar ocorrendo que, mas eu fui humilhado e agi com bondade. Pode ter certeza. Quem vai te justificar é Ele, o Deus Todo-Poderoso. Não tenha dúvida disso. Amém? Vamos para o nosso terceiro e último tópico, muito importante, que é a santificação do novo homem. Ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo que demanda toda a nossa vida, até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. Eu quero trazer um exemplo aqui para os irmãos, espero que os irmãos consigam entender. Hoje não existe muito isso, mas quem já teve a oportunidade de beber em água em filtro de barro vai saber bem o que eu vou dizer.
Quando você compra um filtro de barro novo e você coloca água naquele filtro, a primeira água que você tira tem gosto de barro, não tem? E você vai tirando, e você vai renovando a água, e vai renovando a cada dia, e vai trocando aquela água. Vai chegar um dado dia que o gosto de barro não vai estar mais. É assim que é a nossa transformação, é esse processo que é a nossa transformação. Não queira ser santo, santificar de hoje para amanhã. Isso é um processo, dia a dia. Eu hoje sou totalmente diferente do que eu era há um ano atrás, de como eu pensava um ano atrás. O irmão hoje, da mesma forma. É este processo, é esta transformação que vai nos santificar. Mas, lembra-se, é difícil. É por isso que tem que vigiar e orar. Não é fácil. A gente é testado. A gente o tempo inteiro. E aí que a gente tem que mostrar que nós somos pessoas transformadas. Amém? Então a primeira lição que está lá, a santificação como posicionamento. No exato instante na convenção, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. Já preparado do mundo, torna-se proprietário exclusivo do Senhor. Posicionamento é santo, embora esteja ainda em processo de santificação. É isso. Nós precisamos entrar nesse processo de santificação. E aí eu trago para os irmãos em Filipenses 1,6. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começa a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. A gente vai se preparando até o dia que a gente estiver lá, no reino de Deus. Amém? O segundo tópico diz a santificação como processo. O novo homem em Cristo, ainda que seja visto como santo, é realmente e terá de submeter-se a longo e disciplinado processo de santificação, até que venha alcançar a estatura de um filho de Deus. É um processo, não é de hoje para amanhã, não é agora, é um processo que nós temos que conversar com o Espírito Santo, nós mesmos, e nos avaliarmos todos os dias. Na santificação do novo homem, a palavra de Deus é imprescindível, pois nos conduz ao ideal cristão, perfeição e santidade, para que tudo sejamos imagem e semelhança de Deus. É que eu tinha falado, anteriormente, nos tópicos anteriores. As pessoas precisam enxergar na gente uma carta lida. Mas não faça isso somente para que as pessoas te enxerguem. Não. Você também tem que falar para você mesmo. Você tem que provar cada dia que esse processo em você está mudando, está se transformando dia após dia. E aí em Filipenses, eu repito em Filipenses 1,6, que diz: tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia que a gente chegar a Jesus. Amém? E aí nessa santificação como um processo, nesse processo de cada dia, para a gente chegar até Jesus, ele precisa ser de forma comedida, avaliada todos os dias, todos os nossos atos. É por isso a importância da nossa oração com Cristo e orar e falar abertamente com Deus nas nossas orações. Não é, Senhor, perdoa os meus pecados,
Não, confessa os seus pecados para Cristo naquele dia. Nós somos pecadores. Senhor, pequei, pensei mal da irmã, pensei mal do irmão. Pô, mas não era para ter pensado assim. Mas isso está me fazendo mal. Eu pensei mal, não era para ser desse jeito. É essa transformação, é esse diálogo diário com Deus que vai transformando a gente, que vai levando a gente para o caminho da santificação. E eu queria deixar para os irmãos em Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é o amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. É isso que a gente tem que exercitar todos os dias. Eu sempre falo, quando eu tenho a oportunidade de pregar, eu sempre falo sobre o amor de Cristo. Em tudo que Ele fez no período que Ele teve do seu ministério, foi somente amor. Até no momento que Ele foi preso, em que Pedro pega uma espada e corta a orelha do romano, Jesus vai lá e é isso. É difícil quando nos ofende, quando nos machuca, quando machuca com gente querido, quando ofende nossos filhos. Pensa nisso. Quando ofende nossos filhos e a gente quer comprar briga, a gente quer se irar. Não. Temperança, amor, benignidade, bondade. Amém? E o último tópico, para a gente finalizar, é a santificação é a vontade de Deus no novo homem. O novo homem é impossível sem o processo de santificação. Quanto mais nos santificamos, mais parecido nos tornamos com o Senhor Jesus, com os seus imitadores. Logo, devemos ver santificação como vontade suprema de Deus para a nossa vida. Mas se prepararmos, o sangue de Jesus Cristo nos purifica de toda injustiça e impureza. Que a Igreja de Cristo volte a pregar com mais instância e urgência a doutrina da santificação. Nenhum impuro ou profano entrará em Jerusalém celeste. Nós somos uma carta lida, irmãos. É isso. É isso que a gente precisa buscar. A santificação. Na conclusão dessa aula, fechando esse tópico, esse primeiro trimestre, que foi muito enriquecedor para quem participou das aulas. E aí eu convido os irmãos, não deixa de ir à escola bíblica. Ela também nos transforma, ela também nos dá conhecimento que muitas das vezes a gente fala, poxa, mas eu agia de forma errada, eu atuava de forma errada, eu acusava, eu criticava o meu pastor, a minha pastora, o meu presbítero da forma que ele falava. E a escola bíblica, ela vai te dando um conhecimento. E o Espírito Santo, em graça, vem nos enriquecendo. Olha, irmãos, eu confesso que eu tinha na minha mente, quando não era cristão, que a escola bíblica vai falar de história o tempo todo. Quando você entra na verdadeira doutrina do que é uma escola bíblica, também é a tua transformação. Não deixe de ir à escola bíblica. Amém? No segundo trimestre, o título, para os irmãos que quiserem buscar, eu acho que a próxima semana, algumas lojas vão estar abertas para revista, mas não pode buscar no site. A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo, selado com o Espírito Santo da promessa.
Queridos, foi um prazer muito grande poder ter dado essa aula. Para mim, de todas as aulas que eu tive a oportunidade de ministrar, esta aula foi a que mais mexeu comigo, que mais me instiga para me transformar a cada dia. Esqueça o mundo, viva Cristo. Jesus é bom o tempo todo Jesus é bom. Um abraço para os irmãos e tenha um domingo abençoado em nome de Jesus.